Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Fala Direito, coordenado pela professora Silvia Gonzaga. No programa de hoje a gente foge um pouquinho do direito e ao mesmo tempo não foge. Nós vamos entrevistar o professor do curso de Direito da Faculdade de Maringá, o economista Matheus Ramalho Ribeiro da Fonseca. Ele que é doutor em ênfase de desenvolvimento econômico. É isso, professor? Isso, doutorado em economia com ênfase em desenvolvimento econômico. Professor, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Não, obrigado, Michel. É sempre uma honra estar aqui, poder discutir temas relevantes, atuais, sempre mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa pesquisa. É sempre muito bom, gratificante. Bom, para você que está em casa, eu fiquei surpreso na hora que eu fiquei sabendo que eu ia entrevistar um economista aqui no Fala Direito. E a minha primeira pergunta é justamente essa, professor. Qual que é a ligação entre a economia e o direito? Olha, muitas pessoas acham que a ciência econômica ela é descolada do resto, né? Assim como as ciências são compartimentadas e elas não se tocam, né? E isso é uma grande ignorância, porque todas as ciências elas vão analisar o quê? A realidade, só que com pontos de vista diferentes. Eu costumo brincar com os meus alunos, né, que quando a gente analisa, né, o direito, a economia, eu falo isso sempre para os meus alunos de direito, né? Vocês analisam, vocês do direito e a gente da economia, a gente analisa a mesma realidade, só que de pontos de vista diferentes, né? Então, basicamente, é o mundo à nossa volta. E qual que é a relação dos dois? A relação entre economia e direito ela é muito forte, porque tem uma teoria nossa de economia que a gente chama de economia institucional. É uma teoria que ela vai surgir mais ou menos nos anos 90, com o trabalho do economista Douglas North, e ele vai dizer que grande parte da determinação da performance econômica dos países está ligado às instituições. E uma dessas instituições é as instituições legais, as leis, a Constituição. E isso faz com que abra um leque muito grande para que tanto direito e economia caminhem juntas para falar, por exemplo, quando a gente vai falar por uma política econômica, por exemplo, eu poderia adotar uma política econômica de qualquer maneira? Não, tem um quadro institucional próprio, tá? Ou seja, existe um arcabouço jurídico que eu tenho que obedecer para que eu tome as medidas econômicas cabíveis. Eu não posso simplesmente passar por cima da Constituição brasileira, por exemplo, e instituir, não, vamos, agora trabalho, né, a gente pode botar para trabalhar aqui 80 horas por semana. Não existe isso, né? Existe um mínimo, existe acordos, convenções jurídicas. Então, tudo isso, uma aponta para o outro e eles vão caminhando juntos. Professor, e também existe uma certa isenção das pessoas, né? Eu não preciso entender de economia. E até, muitas vezes, até dos próprios alunos, ou não? Alguns alunos às vezes chegam pra gente e falam, professor, para que eu preciso entender de economia, né? Tem essa necessidade? Aí qual que é a minha resposta sempre? Eu falei, gente, se vocês não entenderem de economia, a primeira coisa que vocês vão fazer é que vocês vão pagar mais juros do que o necessário nos bancos e para comprar sua casa e seu carro. Por isso que a economia é importante. Para a gente entender como é que funciona o mundo, como é que funciona o dinheiro. Hoje você não faz nada sem dinheiro, né? Hoje a gente precisa de dinheiro para tudo. Pagar as contas, né? Se divertir, sair, entendeu? Andar às vezes de carro. Então tudo a gente precisa de quê? De dinheiro. E a gente trabalha para isso, entende? Então a gente precisa entender como é que é o funcionamento da coisa, porque se nós não entendermos de economia, pelo menos o básico, o mínimo, a gente começa a falar, mas a situação está ruim. Tá, mas por que está ruim? Qual que é o motivo? Qual que são as saídas? Existe saída? Existe. Saída sempre tem, entendeu? Só que se você entender um pouquinho de economia, você pode encontrar saídas muito mais rápidas e se livrar de custos, né, excessivos, principalmente do sistema bancário. E o brasileiro, ele tem o costume de gastar mais do que ganha também, né? O brasileiro tem esse hábito de querer gastar mais do que ganha. Ele não é um cara poupador, né? O brasileiro de forma geral. Só que uma das grandes questões que a gente tem que levantar aqui, Michel, é o seguinte. Quando a gente está falando de população brasileira, né? Saiu uma pesquisa recentemente agora da PNAD contínua, que é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
mostrando o quadro da desigualdade brasileira, né? 50% das pessoas recebem até R$ 450 por mês, tá? Isso é menos que um salário mínimo, né? Então, ou seja, se você pegar a população toda nossa, 210 milhões, né, 105 milhões recebem até R$ 450 como renda mensal. Isso é muito baixo, né? Não tem como poupar, não tem como poupar, tá? Não tem como gastar, as pessoas vão gastar mais do que elas ganham, porque a renda é muito baixa. A renda média brasileira é muito baixa, né? Se você pegar, por exemplo, dados de 2018, pegar o PIB per capita nosso, é 32, 36 mil reais, tá? Isso não dá 8 mil dólares. É uma das rendas per capita mais baixas, tá? Assim, em termos de América Latina, por exemplo, é muito baixo, tá? Então, assim, nossa renda é baixa, não é uma renda elevada. Ou seja, você aí de casa tem que entender de economia, porque é fato, você vai gastar mais do que ganha. Então, entender de economia é muito importante. Nós estamos agora no final do ano, professor. Eu gostaria de perguntar se já há projeções para 2020. Perdão? 2020, exatamente. Isso mesmo, 2020. Já tem projeções, tanto do mercado quanto do Banco Central, né? As pessoas às vezes têm que sempre falar, né? O que seria o Banco Central? O Banco Central é o nosso guardião da nossa moeda, né? Ele que é responsável pelo funcionamento do sistema financeiro, sistema bancário e também pela regulação das políticas, algumas políticas econômicas, como política cambial e também política monetária, tá? Então, quais são as projeções do Banco Central? Em termos de crescimento econômico para esse ano, nós temos uma expectativa mais ou menos de 0,8% de crescimento, ou seja, vamos fechar no 0 a 0, né? E pro ano que vem existe uma expectativa de crescimento de 2%, né? Só que nós temos alguns agravantes nessa situação. O que acontece? O Banco Central do Brasil, ele lança semanalmente, toda segunda-feira ele lança um report, né, um relatório com as expectativas de mercado, tá? E eu acompanho essas expectativas de mercado. O que acontece? O crescimento pro ano que vem, no início desse ano, era esperado em torno de 3%. Alguma coisa próxima de 3%, 2,8%, 2,9%. Com o passar do tempo, foi decrescendo, e já estamos em 2%. E as expectativas do mercado para o ano que vem já não são boas mais, né? Já estão abaixo já de 1,5%. Esse é o famoso superávit e déficit, é isso? Não, é simplesmente crescimento econômico. Superávit e déficit seriam as contas públicas do governo, que é um caso à parte. Mas também é positivo e negativo. Isso, positivo e negativo. Bom, para você que está em casa, eu me confundi com as datas aí. Já estou querendo que chegue logo o meu TCC, né? Então tá me confundi com 2019 aí e 2020. Professor, a próxima pergunta é o seguinte: sobre as reformas, quais são elas e por que elas estão acontecendo? Bom, para ser assim extremamente franco, né? A partir do ano de 2016 foi tido um diagnóstico, né? Realizou-se um diagnóstico da economia brasileira de que a economia brasileira estaria quebrada, tá? Por que entre aspas quebrada, né? Eu sempre gosto de falar isso, por que entre aspas quebrada? Porque as contas públicas, haveria uma aceleração do endividamento público, tá? Ou seja, é aquilo que você falou, está correndo em déficits, né? Nós não estamos tendo superávites primários, e sim déficits primários, déficits nominais, né? Então, nós estamos, o governo precisa se endividar sempre, tá? Para acertar suas contas, tá? Então, a partir desse diagnóstico, né, é que as políticas econômicas adotadas agora, em 2019, com o novo governo, que se precisaria de uma série de reformas, né? Então, nós temos a reforma da Previdência, tá? Como a primeira grande reforma, que seria um dos grandes gastos governamentais, né? Só que aqui a gente precisa fazer um parêntese.
É um grande gasto governamental ao sistema previdenciário brasileiro? É. Só que quando o sistema previdenciário brasileiro foi concebido na Constituição Brasileira de 1988, aquela relação direito e economia, por isso que é importante, tá? Foi feito um sistema tripartite, ou seja, é um sistema solidário, é um sistema um sistema previdenciário solidário. O que isso significa? Que você tem 3 entes principais, tá, que vão contribuir para a previdência dos trabalhadores, que é o próprio trabalhador, que é descontado todo mês, né? Quem tem carteira assinada aí sabe que vai ter um desconto lá, uma porcentagenzinha, 8%, se é CLT e chega até 11, 14% se for estatutário, né? Chamado INSS, aqui é esse descontinho, então você paga. O seu patrão vai pagar uma parte, tá? E tem a terceira parte, que é o quê? Que é o Estado. O Estado entra. Então o Estado ele não é deficitário. Nessa conta não existe déficit na conta da Previdência. O Estado ele tem que arcar com as diferenças que há no sistema previdenciário. Tá? O que se questiona muito no sistema previdenciário brasileiro é que não há uma isonomia de tratamento entre as pessoas que se aposentam. Então, por exemplo, quando nós vamos pegar aposentadoria do setor privado, qual que é o teto lá? 5.800 e alguma coisa, quase R$6.000. Esse é o teto da aposentadoria no sistema privado, sistema CLT. Tá? Qual é a aposentadoria teto no sistema público? Não tem. Né? Se você parar para pensar, tem a partir de 2013, com uma lei que a Dilma Rousseff passou, em 2013, em que há uma equiparação a partir daquela data de todos os servidores públicos federais, tá, seriam equiparados ao teto do INSS. Tá? Só que isso tem um adendo. Não são todos os funcionários públicos, são funcionários públicos federais. Isso se exclui militares, isso se exclui judiciário e algumas vagas do legislativo. Né? E aonde que está o arrombo? É justamente nessas 3 áreas. Né? Judiciário, os militares, agora que passou uma reforma da Previdência que vai gastar 110 bilhões a mais em 10 anos, e o legislativo. Né? Então, por isso que se vendeu essa reforma. Tá? O problema é, se você pegar, por exemplo, os dados da Unicamp. A Unicamp tem um centro de estudos que o professor que é responsável por esse centro, Pedro Paulo Zalute Bastos, fez uma pesquisa em que eles analisaram a reforma previdenciária. Então eles pegaram a Previdência e foram checar os cálculos. Pegaram as planilhas para ver se a planilha estava certa. E está tudo errado. Todos os cálculos que foram feitos para validar essa reforma da Previdência aprovada agora, elas estão feitas sobre cálculos errados. Os cálculos não estão certos. Não fizeram os cálculos certos. Tá? Então essa é a primeira questão. Então, essa reforma previdenciária, por assim dizer, ela é, ao meu ver, equivocada e ela reforma quem não precisa. Ela reforma as pessoas com renda menor, reforma quem realmente precisava aumentar a sua renda e não diminuir a renda. Tá? Então ela vai aumentar a desigualdade, essa reforma. Tá? O certo seria o quê? Reformar a previdência pública. Tá? Militares, reformar parte de judiciário, nós precisaríamos reformar isso. Isso não foi tocado, não foi mexido. Né? Então a economia vai ser nas costas dos 99% e não em cima do 1%. Então essa é a primeira reforma está sendo aventada, já foi aprovada. Né? A segunda que está sendo aventada é a reforma tributária e tem a reforma administrativa. Tá? Temos de reforma tributária. A reforma tributária, a concepção, acho que tanto quem é de direita, quanto de meio, quanto de esquerda, tem o prognóstico meio que pronto, que fala o seguinte: o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo. E concordo, né? Não é simples ter um sistema tributário como o brasileiro, que tem algumas aberrações, como, por exemplo, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual e que cada estado tem o seu direito de querer pagar a alíquota que quiser, cobrar, eu quero cobrar 30% na alíquota dos combustíveis, eu quero cobrar 40%. Então, assim, é meio absurdo isso, né? Então, e cada estado tem a sua idiosincrasia. Então, isso é um problema, né? Essa questão tributária brasileira. O grande diagnóstico é que ela é complexa e ela é muito regressiva.
problema é que as propostas que estão sendo aventadas, tanto pelo centro quanto pela direita, são reformas simplificadoras, mas que não resolvem o problema da desigualdade, tá? São todas reformas em cima de produção e consumo, né? São impostos que vão ser retirados. O problema é que não vai ser feita uma contrapartida com o aumento do imposto sobre renda, né? E aqui eu não estou pedindo para inventar roda, não. Eu estou, assim, alegando mais ou menos o seguinte. Vamos adotar um sistema de tributação sobre renda baseado igual aos Estados Unidos. É simples, é só pegar as alíquotas que tem lá, que nós temos 7 alíquotas nos Estados Unidos, vamos transplantar para cá as alíquotas, dadas as devidas proporções de salário, né? Vamos fazer uma divisão e vamos adotar isso, entendeu? Não existe isenção, todo mundo vai pagar um mínimo de imposto e a alíquota teto nos Estados Unidos é 39%, acima de quem ganha $500 mil por ano, tá? Então, olha a diferença. Eu não estou pedindo para inventar roda, e lá, né, é o paraíso do capitalismo. Então, só estou pedindo que se olhe esse lado da tributação da renda. Ademais, tem que se olhar também essa tributação sobre lucros e dividendos. O Brasil é o único país do planeta que não... único não, né? Tem outro, a Estônia. São os dois únicos que não cobram tributação sobre dividendos, né? Então, se você tem, por exemplo, ações de uma empresa que paga dividendos, você não precisa pagar. É uma bonificação que é livre de impostos, não tem tributação, né? Então, é uma aberração jurídica, né? Existe uma guerra quando você conversa com, por exemplo, os advogados juristas, né? Direito à economia de novo. Qual que é o discurso? É que se você cobrar tanto a empresa com o CNPJ quanto o CPF da pessoa portadora dos papéis da empresa, você estaria incorrendo bitributação, porque você estaria incorrendo no imposto sobre o lucro da empresa e depois quando ela distribui o lucro para o CPF da pessoa. Só que aí que está o detalhe, o mundo inteiro qual que é o entendimento? CNPJ, pessoa jurídica é uma coisa, CPF, pessoa física é outra coisa. São entes diferentes, não são a mesma entidade, entendeu? Se juridicamente são entes diferentes, não é bitributação. A tributação sobre a empresa é de uma natureza, a tributação sobre a pessoa física é de outra natureza. O fato gerador é diferente, porque o fato gerador do lucro da empresa é em relação à sua produção, à sua razão social, ou seja, qual que é o papel funcional, econômico da empresa? É fazer um determinado trabalho. Em cima disso ela vai oferir lucro e aí vai ter uma tributação sobre esse lucro. A empresa, o CPF, a pessoa física, qual que é a natureza da tributação sobre os dividendos dela? Não é um dividendo de produção. Ela pegou uma parte da renda dela, poupou e colocou no sistema financeiro, na forma de papéis, ações. E, a partir disso, ela teve um rendimento porque a empresa deu lucro. E a partir desse rendimento, esse rendimento é entendido como renda. E como é renda, não tem nada a ver com o lucro da empresa. É uma renda da pessoa física. Então, a natureza é diferente. Entende? Nós, economistas, entendemos assim. Por isso que o mundo inteiro entende assim. Só o Brasil e a Estônia que não entendem assim. É loucura. Eu sei. Mas tem esse entendimento. Então, a reforma tributária ela tem que ser feita de uma maneira que você desonere a produção e o consumo, né? Torne a coisa mais... um pouco mais igualitário, né? E você aumente a carga tributária sobre renda, porque é isso que vai gerar uma distribuição melhor de renda, né? Quando, no doutorado, uma das coisas principais que a gente discutia, teorias de desenvolvimento econômico, para a gente ter distribuição de renda de forma eficiente, o Estado tem que atuar. Como que o Estado atua? Por meio do sistema de impostos, né? E o sistema de impostos, para ser progressivo, grande parte dele tem que ser padrão OCDE. Pelo menos 2/3, 66% de tudo que se arrecada nos países da OCDE vem de onde? Da renda, e não do consumo e da produção, né? Então, essa é a segunda reforma, tem várias propostas. Câmara tem uma, Senado tem outra, Executivo tem outra, Auditoria Cidadã de Dívida tem outra, deve ter uns 6, 7 propostas, né? Todas querendo simplificar, mas não resolvem efetivamente, porque teria que se juntar todas e fazer uma baita reforma tributária.
Porque nesse caso você, por exemplo, tem casos de prefeituras, os estados, então você teria que equacionar essa situação, porque muitos estados, municípios, haveria perda de arrecadação, então teria que ser equacionado esse tipo de situação. E a terceira reforma foi a reforma administrativa, né, que é tornar o acesso a vagas públicas, né, o cargo de estatutário, um pouco mais difícil, mas também premiar esse cara que passar. Então, por exemplo, hoje, né, quando você entra em qualquer cargo público independente, você entra no status mais baixo, né? A progressão que você tem naquela lista de progressão é a mais baixa possível. Qual que é a ideia da reforma? É todo emprego público estatutário você não entrar por baixo, é você entrar na média, você entrar no meio do sistema, né, e você ter uma progressão de carreira, de modo que você não tenha progressão continuada. A progressão vai ser conforme a sua produtividade, as condições econômicas do país e também a sua idade. Porque hoje o que acontece? Você trabalha 10, 15 anos no poder público, você está no topo da carreira, tá? Coisa que em países desenvolvidos é muito difícil, você só vai chegar no topo da carreira com 60, 65, 70 anos você está no cargo máximo, entende? É o que a gente costumava dizer, assim, professores de universidade, né? O cara só é professor titular depois dos 60, antes disso é impossível o cara ser professor titular, que é o grau mais alto, né, de professor. É titular e livre docente. Então a gente falava, ó, só a partir dos 55, se tiver muita sorte, se for muito bom, ou só depois dos 60. Né? Em cargos públicos não funcionam assim. A progressão ela é sempre automática, tem progressão acelerada, um negócio que precisaria ser reformado. Né? E abriria também espaço para contratação via CLT no espaço público. Então, são essas 3 reformas que configuram aí, uma já foi aprovada, melhorou o ânimo do mercado, o mercado deu uma animada. As condições econômicas não se alterou, porque não vai mudar nada no curto prazo, muito pelo contrário vai piorar, porque você está tirando renda das pessoas, né? Então o consumo vai ficar prejudicado. E as 2 outras reformas também visam simplesmente conter gasto público, que ao meu ver teria que ser dado um outro olhar. Né? O diagnóstico está errado. Né? Nós estamos tentando curar o câncer com aspirina. E não vai dar certo. Bom, para você que ligou a TV agora, nós estamos entrevistando o economista Matheus Ramalho Ribeiro da Fonseca. E ele falou bastante agora do novo governo. E a próxima pergunta é justamente o reflexo da política na economia. Mas isso o professor responde depois do intervalo. Até já! Tirei minha carteira de motorista, eu comprei meu primeiro carro, fiz tudo direitinho, como manda a lei. A cada dia que passava, eu ganhava mais confiança no volante. O problema era esse, eu perdi o medo de dirigir e comecei a correr muito. Eu saía de casa sempre atrasado, então nas ruas eu tinha que tirar esse atraso. Eu não respeitava nada, pessoas, sinalização, animais, tirava a fina dos postes, entrava na contramão, fazia loucuras. Eu sempre estava arriscando a minha vida e dos outros, tudo em alta velocidade, sendo de moto de carro. Os meus amigos falavam que eu corria demais, mas pra mim isso era orgulho, eu me achava o cara. Até que um dia, eu confesso, tomei 2 cervejas e saí dirigindo. Para o meu azar, encontrei uma árvore na minha frente. Eu falei, sai! Eu não vi mais nada, tudo escuro e confuso. Acordei assim, no hospital, tonto. Ainda bem que eu acordei, porque o meu amigo que estava no carona não teve essa chance.
É um peso que eu vou carregar para o resto da minha vida. Só depois que eu passei por isso que eu aprendi. Respeite o trânsito. Respeite sua vida. Respeite a vida dos outros. Voltamos com Fala Direito e na saída de bloco eu comentei que a gente ia falar do reflexo do novo governo agora na economia. Professor, polêmico. Essa pergunta é polêmica, essa pergunta. Mas a gente não foge da polêmica, né? Não temos o que falar. A primeira pergunta que você fez para mim, acho que vai responder isso. Qual que é a semelhança ali, qual que é o contato entre política, entre economia e direito, né? Quando a gente pensa em economia e direito, a primeira coisa que eu penso é: política não se faz no vácuo, política não existe no vácuo, política depende obrigatoriamente de economia e vai depender do direito também, tá? A influência do governo hoje, das ações do governo em cima do cenário econômico é crucial, tá? Então, se você está passando por uma situação econômica que não está boa, alto nível de desemprego, tá? Alta informalidade, queda da renda média, baixo crescimento econômico, isso tudo não dá para justificar mais que é em relação aos governos anteriores. Não existe esse tipo de justificativa mais, né? Nós já estamos em praticamente final de 2019, nós estamos no finalzinho já de 2019, entramos no penúltimo mês, entramos agora, e o governo não está mostrando a que veio, tá? A propaganda era que haveria uma revolução econômica, o crescimento viria no segundo semestre e ele não está vindo. Justamente por quê? Porque as reformas não estão atuando aonde que tem. Como eu disse anteriormente, o diagnóstico é um diagnóstico errado, tá? E o governo, ele está se esforçando cada dia para piorar a situação, né? Ele não está melhorando a situação, né? O governo, por incrível que pareça, como diria o Romário, né? Pelé calado é um poeta, e eu já estou nesse sentido. Gente, pega a cúpula do governo ali, silêncio, né? Um silêncio fala muito mais do que palavras, entende? O mercado não está gostando desse tipo de coisa. Embora, por exemplo, se vocês pegarem Faria Lima, né, pessoal da Bolsa de Valores, né, se vocês pegarem o pessoal, não, a Bovespa está nos seus tetos, está sensacional, a taxa de juros está caindo, a Bolsa vai crescer. Isso aqui já deveria ter acontecido há anos atrás. É que a nossa taxa de juros é extremamente elevada. Hoje não dá mais para viver de LFT, letra financeira do governo, então não está pagando nada. Então, o capital está saindo da renda fixa e está indo para a renda variável. Por isso que a Bovespa está subindo. Mas não é reflexo do governo. É porque o governo está fazendo ações agora de abaixar a taxa de juros, abaixou para 5% agora, né? Essa semana. Tem perspectivas de melhora, alguma melhora na guerra comercial China e Estados Unidos, mas mesmo assim é um cenário de cautela. O cenário externo não é favorável. Hoje, se você perguntar, Matheus, o cenário externo é favorável para a economia brasileira? Não. Primeiro que a gente está acabando com a nossa diplomacia está acabando com todos os acordos comerciais possíveis que a gente pode fazer, tá? O governo não está fazendo o seu papel mínimo, tá? Questões ambientais, incêndio na Amazônia, petróleo no Nordeste, tudo isso contribui para arranhar a imagem do governo, né? Então o governo está sendo inapto a resolver o problema. Além de fazer o diagnóstico errado, ele está sendo inapto de fazer o básico, tá? O básico. Então,
Vai afetar a economia? Vai. E o prognóstico daqui para frente em termos de crescimento econômico, desemprego, é sempre de baixíssimo crescimento ou até mesmo decrescimento. Nível de desemprego, pode se manter estável, mas haveria um aumento da informalidade. Tá? Batemos o recorde agora pela PNAD, pela pesquisa, 40% da população economicamente ativa está na informalidade hoje. Em termos de renda, a renda média está caindo, porque o PIB não cresce, né? Então, e com a informalidade isso cresce, né? Qual que é a moda hoje? É ser Uber, é ser entregador do iFood, entendeu? É esse tipo de coisa, né? É a uberização da economia. Nós estamos partindo para isso, né? Uberização. E isso não gera renda, não gera tecnologia, não gera desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, gera precarização, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. E o governo não está fazendo a parte dele, não gera emprego, não tem uma política de emprego, não tem uma política econômica, então o cenário vai se agravar cada vez mais. O PIB caindo e provavelmente o FIB também, né? Professor, tinha mais uma pergunta aqui que era da inflação e deflação, porém já deu o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Michel, sempre um prazer estar aqui. Peço perdão por ter falado que são vários assuntos polêmicos e... Mas esclareceu tudo também. Obrigado. Esclareceu. Obrigado. Bom, para você aí de casa, você quer rever ou ver outras entrevistas, é só entrar no nosso canal no YouTube, Jornalismo na Web. Um abraço e até a próxima.